Saudações positivas, galera da internet. Mais um dia nós estamos juntos aqui nessa maratona de palestras, de conteúdos excepcionais com os profissionais que estão se apresentando aqui. Eu quero de início agradecer a todos os comentários que nós estamos recebendo, a todas as perguntas que nós respondemos em off, logo após as palestras que são apresentadas. E lembrar vocês que elas estão ocorrendo durante a semana toda, em horários diferenciados, com assuntos diferenciados. Geralmente no período da manhã, na primeira palestra das 9 às 10, vocês têm o professor King, que traz as aulas referentes, ou melhor, os conteúdos referentes à palestra de inglês, com dicas de conversação, comportamento social, rotinas diárias. Logo em seguida vem o professor Hernandes, obrigado. O meu anjo está aqui sempre me ajudando quando eu esqueço de alguma coisa. Na verdade é o Hernandes primeiro às 9 da manhã, das 9 às 10, vamos falar direitinho. Depois das 11 ao meio-dia vem o King. Aí às 2 horas da tarde vem o Jonas com conteúdo voltado para o curso de games. Eu entro às 4 da tarde, das 4 às 5, e à noite nós temos a dupla Juliana e Jéssica, que traz conteúdos comportamentais. E cada dia é um tema que vai se ele vai se complementando, né? Vai amarrando, formando um conteúdo total. Esse projeto que nós estamos apresentando para vocês é para agregar no conhecimento que nós queremos transmitir para todos aqueles que já conhecem a nossa página, que já têm acesso, e fazer com que vocês tenham um conteúdo a mais no decorrer desses dias em que muitos estão tendo que ficar em casa, e é uma recomendação. Quero reforçar isso também, aproveitar esse minutinho inicial aqui para reforçar sobre as orientações que nós temos ouvido nos meios de comunicação, lavar sempre bem as mãos, tomar cuidado com a higiene pessoal, cuidado também com os idosos, né? Nós temos que respeitá-los, protegê-los da melhor forma possível. Quando for tossir ou espirrar, cobrir com o braço, enfim, todos já têm essas inúmeras informações, mas é sempre importante a gente lembrar e demonstrar também que nós aqui, profissionais, professores, instrutores, nós estamos preocupados porque a nossa principal função é instruir, é orientar. E não só a questão técnica, mas a questão da convivência em sociedade. Se você compartilha o computador, o celular, algum dispositivo, lembra que eu já falei do álcool isopropílico há uns dias atrás, né, há 2 dias atrás na verdade, ou álcool em gel de leve, num pano levemente umedecido, passa ali sobre o teclado, o mouse, básico de higiene. É o que o Anderson quer deixar de recado para você aqui, é o básico da higiene, aquilo que tem que ser obrigação, não nos momentos difíceis, mas para a vida toda, para que todos nós tenhamos aí anos e anos de convivência com tudo ok. Beleza? Vamos para o conteúdo então? Nosso tema hoje é a montagem de um PC em 1 hora. Eu já vou começar dando um spoiler para vocês. Você não leva 1 hora para montar um PC. Com as características que eu vou passar para você aqui, com as informações que você já tem dos outros 2 dias anteriores, você vai levar menos de 1 hora para montar um PC. A parte que demora mais, que eu vou comentar e vou orientar, é você definir qual tipo de PC você vai querer montar. Para isso você tem que fazer um estudo anterior. Então, resumidamente, eu vou cortar o caminho, vou montar uma trilha rápida junto com você, para que você possa definir qual é a característica do seu computador que você vai querer montar. E depois, lógico, passo a passo dos encaixes, como tem que seguir as orientações. Beleza? Então, começando, qual é o objetivo que nós temos na aula? Apresentar a forma correta e a escolha das peças e montagem de um PC. Então, esse é o nosso objetivo de aula. O que a nossa aula tem como índice, então? Uma breve introdução que eu vou passar uns conceitos fundamentais. A classificação dos tipos de computadores que nós vamos ter disponíveis para poder fazer a montagem. Vamos entender rapidamente a característica da frequência dos módulos de memória, que isso interfere muitíssimo na questão de memória RAM, que é o dispositivo, que é o item do computador que mais exige
opção e clareza na hora de escolher, para que você não faça a compra errada e daí você venha se arrepender logo ali nos primeiros meses de uso da máquina. A escolha da fonte de alimentação, eu já comentei um pouco sobre a fonte de alimentação na aula anterior, né, na aula de terça-feira, e depois também vamos falar sobre na escolha do cooler, que já comentei um pouquinho também, os drivers combo, o que são esses drivers combo, qual a finalidade, por que ainda estão disponíveis à venda, e o processo de montagem, que também é muito prático e rápido, beleza? Esse é o índice então da nossa aula. Vamos partir então para uma pergunta. Depois de você conhecer todos os componentes e todos os periféricos de um computador, a tarefa de definir qual é o melhor, ela fica mais fácil? Ou seja, apenas eu conhecer para que serve a placa-mãe, para que serve o pente de memória, para que serve o HD, eu conheço todos esses componentes, só tenho as informações ali para saber a função de cada um. Isso já me dá base para escolher um bom computador? Eu vou responder para você que não, porque conhecer superficialmente é muito raso. Porque você tem que analisar algumas características. E quais são essas características? As características que vão definir a necessidade de cada cliente ou de cada pessoa. Então, o que define as escolhas a serem feitas será a necessidade de cada cliente. Então, nós vamos ter aqui alguns perfis que vai direcionar você para a escolha correta, para que não haja a escolha de um computador caríssimo para uma tarefa que você poderia fazer com uma máquina com 1/3 do valor que você está gastando. Ou você correr o risco de querer economizar demais nos componentes que você vai incluir, nos dispositivos que você vai colocar, e aí você chegar na hora de usar, a máquina não tem potência suficiente para render aquele ritmo de trabalho que você tem que fazer, tem que entregar, tá certo? Os perfis de clientes é o primeiro quesito que vai nos orientar na hora da decisão de como montar o computador ideal. O segundo item é a preferência por fabricante. Cada um acaba defendendo uma linha. Vamos resumir aqui a conversa da seguinte forma. Existe um grupo que defende o fabricante Intel, existe um grupo que defende a fabricante AMD. É óbvio que quando você tem uma opção particular, você vai defender aquilo com unhas e dentes, é a tua verdade, então não estou aqui para julgar. O que você precisa fazer de análise é aquela necessidade que o perfil do teu cliente tem. Aí eu volto a falar do perfil do cliente agora no seguinte sentido. É para um computador pessoal usar em casa? É para um computador profissional? Ele precisa de mobilidade? Ele precisa de qualidade de vídeo? Ele precisa de muito espaço de armazenamento? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então o perfil do cliente, a preferência do fabricante, caso ele tenha o quê? O conhecimento. Lembra que no slide anterior, há 2 slides atrás, eu fiz a pergunta para você se a pessoa conhece os periféricos, tem um conhecimento básico ali dos componentes, se é suficiente. Pode ser que ele tenha uma preferência para uma determinada característica ou fabricante, mas para aquela tarefa que ele vai executar com o computador, não vai ser suficiente. Ele vai precisar rever os conceitos dele. E por último, a bendita escolhas por influência. Essa daqui é a que mais reina na hora de comprar equipamentos, porque cada um tem a sua preferência pessoal, correto? Só que existem pessoas, os influenciadores, ou você vai comprar porque algum parente seu comprou, um grande amigo, um cara que você conhece e confia, te orientou. Tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que é bom para o outro não necessariamente é bom para a minha pessoa, para a minha realidade, para aquilo que eu quero fazer. Então eu tenho que ponderar na hora de fazer a minha escolha. Então, 3 itens importantes eu falo sobre
perfil do cliente, resumidamente, relembrando, eu tenho clientes que vão ter o perfil mais despojado, um perfil mais sério, ele vai achar que o valor da máquina não é tão relevante para ele, porque o que ele quer é o estilo, ele quer um gabinete estiloso. Eu tenho essas características básicas de perfil. Eu tenho também a preferência pelo fabricante, cada um defende a sua, porque tem o conhecimento daquela, e eu tenho a questão da influência, ou seja, conhecidos, próximos, parentes, colegas de trabalho, referências de youtubers na internet ou as propagandas que são muito bem feitas pelos departamentos de marketing das instituições, vão levar o consumidor a ser influenciado na tomada de decisão e na aquisição desse computador ou das peças. Aqui vamos falar não do computador em si, mas dos componentes, as peças para a gente montar, beleza? Lembrando que sempre você tendo alguma dúvida, algum comentário, você pode escrever ali na caixinha de mensagem, de bate-papo, e depois a gente faz o processo de resposta. Quer ser mais uma vez a interação que a gente tem, é muito bom para a gente estar aqui apresentando, ficam surgindo ali os emotions para a gente, isso com certeza é muito gratificante para a gente estar aqui passando o conteúdo, tá? Vamos dar sequência? Vamos pensar da seguinte forma: o cliente, ele conhece as suas necessidades em relação ao uso da máquina? Será que ele está querendo montar um computador com você e de repente nem ele mesmo sabe o que ele vai fazer com a máquina? Você já encontrou uma pessoa assim? Eu já encontrei várias. As pessoas chegam para mim e falam: Anderson, eu estou precisando de um computador porque eu quero acessar o básico. Aí ele me fala só o básico. Eu pergunto para ele: o que é básico para você? O que é considerado básico no seu dia a dia? Daí a pessoa vai desenvolver o assunto, a gente vai trocando ideia até que chega numa formatação de um consenso daquilo que é o básico para ele, e eu posso orientar ele de forma adequada a como fazer a aquisição do equipamento. Pensando nisso, nesse exemplo que eu acabei de comentar com vocês, eu montei aqui um exemplo básico, que é o que a maioria das pessoas vão encontrar. E aqui, lógico, eu quero também que você monte o seu computador pessoal. Aqui nesse exemplo eu coloquei da seguinte forma: olha lá, o cliente ele precisa de um computador para usar no escritório. Ele vai usar um pacote Office para gerenciar a sua empresa. Lembrando, para quem não conhece, né, o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, ok? Access, para gerenciar a sua empresa e para fazer um material de divulgação dos produtos que ele tem para vender na empresa. Quando a gente fala material de divulgação, eu imagino que ele vai trabalhar com panfleto, ele vai trabalhar com vídeo, com arte, ok? Ele vai usar pacote Adobe. Eu tenho Illustrator, Photoshop e assim por diante. N opções, tá? Seguindo esse exemplo, e aí eu conversando com o cliente, como eu dei o exemplo para você, eu não vou simplesmente dando a resposta. Eu quero um computador para um escritório, tal. Beleza, você entende alguma coisa? Você já teve contato com os componentes? Já viu como é que monta o computador? Você já pesquisou sobre como você quer a sua máquina? Aí ele fala: olha, eu fiz uma pesquisa sim. Conversando com ele, eu descobri que ele tem preferência por produtos da Intel, na parte de placa-mãe e processador, só que na parte de vídeo ele tem preferência pela marca NVIDIA. Pronto, eu já tenho aí a influência no meio da situação. Porque o meu cliente tem preferência. Lembrando que quando se trata de cliente, eu não posso impor a minha vontade. Se o meu cliente tem preferência pela Intel, eu posso argumentar para ele: olha, eu, Anderson, tenho preferência pela marca X, pela marca Y, e assim por diante. Mas, diante do que você está me pedindo, se você tiver certeza do que você quer, vamos lá, vamos partir para isso. Ok? Tenho que respeitar, é o meu cliente. Eu tenho a função de servi-lo da melhor forma, sempre orientando de acordo com a necessidade dele. Isso não significa que você tem que acatar, baixar a cabeça, simplesmente
e fazer o que ele quer. Não é assim que funciona. Mas você pode orientá-lo, mas o poder de decisão final, com base nos argumentos, tem que ser do cliente, tá? Rapidamente, montando uma tabelinha bem básica ali, com valores de pesquisa rápida. Para o perfil dele eu tenho lá um processador Intel Core 5, uma placa-mãe da Gigabyte, uma memória data, no armazenamento eu coloquei lá um disco rígido da WD, a placa de vídeo eu peguei o modelo da VGA NVIDIA GeForce GT 1030, uma fonte de alimentação EVGA de 550 watts, um gabinete ATX, um monitor de 23.6 polegadas widescreen, teclado, mouse e uma impressora. Anderson, ele pediu um PC. Por que apareceu essa lista toda que você fez aqui? Porque no decorrer da conversa, eu fui perguntando para ele. Viu, você vai fazer impressão? Vou. Ah, então você precisa de uma impressora. Ah, uma impressora aí multifuncional que resolva aí qualidade de impressão colorida ou preto e branco. Você vai querer a laser, jato de tinta. Então, como eu sou uma pessoa que vai oferecer um produto, eu não posso oferecer somente aquilo que o cliente está me pedindo. É um assunto para amanhã, mas eu já estou adiantando. Se eu estou querendo empreender, ser uma pessoa empreendedora, eu tenho que estar além da necessidade do meu cliente. Hoje ele quer comprar um computador, mas para o trabalho que ele vai ter na parte de escritório, que eu já sei que ele vai utilizar o pacote Office, que eu já sei que ele vai utilizar softwares de impressão gráfica, então ele vai precisar imprimir alguma coisa em algum momento. Porque eu não posso também oferecer para ele sugestões e orientações sobre o que ele vai necessitar no decorrer dos trabalhos dele, ok? Bom, se eu fosse tirar só a máquina aqui, a máquina ficaria por volta de uns R$ 1.300, R$ 1.400. Eu não estou entrando em mérito aqui de valores, tá? Se você fizer pesquisa na internet com a oscilação do dólar que a gente anda tendo nos últimos dias, esse valor vai subir ou você pode encontrar fornecedores com valor muito inferior. Não é o tema do que eu quero trazer para vocês, tá? O que eu quero trazer para vocês são as orientações de como ter as informações necessárias para montar um computador ideal e o passo a passo de como fazer o processo da montagem, tá? Vamos pensar agora da seguinte forma, que eu vou classificar os tipos de computadores em 3. Então existirão para nós, desktop, eu estou falando de gabinete, torre, 3 tipos de modalidade de computadores que podem ser montados. Eu vou considerar os PCs de entrada, os PCs intermediários e os de alta performance. Então eu divido agora em uma escala, onde cada uma dessas escalas vai atender um público, que é um perfil de cliente, que tem a influência dele e que vai trabalhar em cima também das preferências pessoais, tá? Vamos falar um pouquinho dos PCs de entrada, que é aquela necessidade básica, fundamental, né? Ela tem componentes de boa qualidade e o valor acessível. Então não são máquinas caríssimas. O computador que é utilizado para fazer trabalho, para acessar a internet, para usar no escritório, para situações do dia a dia, tá? O seu desempenho de máquina, ele é equivalente ao valor da máquina, tá bom? Fazendo várias pesquisas aí pela internet, você vai encontrar várias tabelas, exemplos até como essa aqui que eu estou mostrando para você, de uma pesquisa rápida, onde você tem um computador básico, simples, para 2 fabricantes. Eu estou usando aqui 2 marcas, deixa eu deixar redundante, não usa isso, tá? Vamos deixar bem claro, bem explícito o seguinte: eu tomei como base 2 referências equivalentes. Referências equivalentes. Empresa Intel é equivalente à mesma qualidade, ao mesmo processo de produção, ao mesmo resultado que a AMD, ok? Aí alguém pode perguntar para mim, mas e o tal do Positivo, e o tal do CCE, e o tal... Essas são marcas que até utilizam os componentes ou da AMD ou da Intel. Então eu estou falando do fabricante do componente e não do distribuidor do componente.
Mas Anderson, tem empresa XYZ também que fabrica. Ok, só que elas não estão nesse patamar de referência mundial, beleza? Então vamos deixar isso bem claro aqui para que depois, olha, o Anderson só usou essa ou aquela. Não, é referência de mercado. De novo eu vou falar, tem alguns valores, são valores de noção, para você entender a diferença entre um PC de entrada, um intermediário e um de alta performance. Aqui nesse exemplo, o que vai diferenciar o valor do computador é se eu vou utilizar o recurso de ter uma placa de vídeo off-board. Lembra o que é a placa de vídeo off-board? É aquela placa que eu vou espetar na placa-mãe e aí eu vou desabilitar a placa de vídeo padrão da minha placa-mãe, que é onde o processador acaba controlando as informações do vídeo, e quem vai controlar agora é essa placa. Então eu ganho em processamento, eu ganho em qualidade, eu ganho em velocidade, ok? Então o que diferencia aqui o valor é na parte final. Se eu vou usar a placa de vídeo off-board ou se eu não vou usar a placa de vídeo off-board. Tudo bem? Um PC intermediário, vamos pensar num PC intermediário. O que eu tenho de característica? Onde que eu encontro? Bom, nesse caso, o PC intermediário, cada componente ele é escolhido com um pouco mais de cuidado. Então eu penso melhor em qual é a placa de vídeo que eu vou querer colocar, se eu vou precisar de mais uma placa de rede para fazer algum serviço de comunicação de rede, se vai ser um mini servidor de dados, um pequeno servidor de impressão que vai ter lá impressoras conectadas nele, ou então eu vou usar ele para jogar em casa, mas não é uma máquina de alta performance. São para jogos intermediários, que vai precisar de uma placa de vídeo sim, mas que não seja também algo absurdo. Então aqui eu estou falando de um PC intermediário. Nesse PC intermediário, aqui fazendo uma busca novamente, tendo como referência as duas empresas fabricantes, 3.500, 3.800. Anderson, qual é o destaque? Eu mexo no processador, eu mexo na placa-mãe e eu mexo no GPU. GPU? Que história é essa de GPU? GPU é o processador gráfico da placa-mãe. Então, quando você faz o curso completo de montagem e manutenção, você aprende que quando você adquirir um PC sem a placa de vídeo off-board, quem está cuidando da qualidade do vídeo é o processador da máquina. Então, se você tem lá um processadorzinho judiado, cansado, ele não vai dar conta de rodar um jogo pesado. Você não vai nem conseguir abrir. Agora, se você tiver uma placa de vídeo, essa placa de vídeo, quanto mais GPUs ela tiver, quanto mais capacidade de processamento ela tiver e mais memória RAM atrelada a ela, a qualidade do vídeo é melhor, a velocidade da máquina também é melhor. Porque você tira do processador em si, da placa-mãe que tem o processador, você tira dele essa responsabilidade. Então ele tem capacidade de trabalhar com outras coisas que não são necessárias naquele momento, ou dar prioridade para carregar outros itens. Tudo bem? Vamos ver agora sobre os PCs de alta performance, terceiro nível da nossa conversa. Esses computadores, ele tem a relação de custo-desempenho, ela é feita com base num critério técnico. Eu tenho que avaliar qual é efetivamente a utilidade dessa máquina. Para que eu vou utilizar essa máquina? Aqui eu vou fazer um gancho com a aula anterior, que o Jonas estava passando. Então o Jonas está mostrando para vocês nos vídeos dele, né? Ele está passando coisas que utilizam gráficos, e esses gráficos com certeza exigem processamento e memória. Então, os computadores que o Jonas precisa utilizar para fazer todo esse trabalho, seja de arte, com Illustrator, Photoshop, Unreal, 3D Max, eles necessitam de placa de vídeo aceleradora, eles necessitam de uma placa-mãe robusta que aguente a quantidade de memória RAM que ele tem que trabalhar, 16, 24 GB, depende, 32, depende daquilo que ele vai desenvolver. Então, o conhecimento nessa escala vai determinar também
como você vai adquirir o seu computador. Então, o PC de alta performance, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos rápidos, tá? Varia entre 6 mil, 7 mil reais. De novo eu falo, com a oscilação do dólar hoje, nessa semana, nesses últimos dias, é complicado você determinar um preço, tá? Até por questão mesmo, não é algo exclusivo no Brasil, a questão é mundial. Mas o que eu estou colocando aqui é que você perceba a diferença. Vou pagar 1.000, 2.000 reais num PC de entrada, 2.000, 3.000 reais num PC intermediário, 6, 7 mil num PC mais de alta performance. Então perceba essa evolução. O que muda também nessa questão? Processamento, placa-mãe, memória, velocidade do HD, capacidade do HD e assim por diante. Esses PCs de alta performance, eles são utilizados para acesso rápido à internet, a você trabalhar com o desenvolvimento de arte 3D, você trabalhar com arte final, designers e outras N coisas que você tem disponível. Armazenamento de dados, compartilhamento de informações, o gabinete é diferenciado porque usa de ventilação, que eu já vou falar aqui rapidamente. Tudo bem? Bom, vamos entender uns conceitos bem rápidos aqui que eu deixei nesse slide para a gente não esquecer. Isso foi um detalhe importante também. Eu quero agradecer os comentários que a gente recebe. E eu recebi um comentário que seria legal deixar alguns slides com os conceitos, porque tem gente que não está anotando, gosta de tirar foto ou printar a tela sem problema algum, tá? Então eu acho importante lembrar desses conceitos. Primeiro conceito, o que é clock? Clock é a velocidade de sincronia dos ciclos de informação. O processador trabalha com clock. Então ele tem lá nanosegundos de processamento. É a velocidade, que é a informação que o pulso elétrico passa por aquele circuito dentro do processador. E o processador tem núcleos, tá? E quanto mais núcleos ele tem, imagina os núcleos de um processador sendo da seguinte forma: um processador físico mais 4, 5, 7, 9 processadores dentro dele. Isso faz com que eu ganhe velocidade de processamento e a taxa de clock seja maior. Existe o clock interno e o clock externo. Clock interno é as operações internas que ele faz para a máquina funcionar. Do momento que você aperta o botão Power, ligou a máquina, já começa o processador a receber informação para que ele traga para você, para que ele carregue as informações que vão ser exibidas lá na tela, pelo vídeo, pela impressão e assim por diante. O clock externo é a velocidade de comunicação que o processador tem com os barramentos, os dispositivos que estão conectados com ele. Então eu tenho que encontrar um equilíbrio entre o clock que ele tem, o tempo que ele processa as informações dentro dele e o tempo que ele leva para mandar essa informação para algum determinado lugar. Vamos para um raciocínio rápido, pensando da seguinte forma: eu vou abrir um simples arquivo de texto. Para abrir o arquivo de texto, o processador tem que mandar o HD localizar essa informação. Lembra que eu expliquei ontem do desfragmentador de disco? O HD vai levar um tempo para localizar porque as informações estão espalhadas. Quando ele localiza a informação, ele manda a informação para o processador. O processador manda essa informação para ser carregada na memória. A memória pega essa informação, manda para o vídeo. Se é o próprio processador que controla isso, é ele que está cuidando desse tráfego de informações, que sai pelo vídeo que aparece no monitor. Tudo isso em fração de nanosegundos. Ou seja, nós não percebemos, mas o computador ele faz bilhões, zilhões de cálculos matemáticos para te apresentar um resultado, ou na tela, ou em um som, ou numa impressão. Então eu tenho que avaliar o que eu quero da máquina e não simplesmente chegar em algum lugar e comprar o computador sem analisar essas características. Beleza? Frequência. A frequência é o ciclo de clocks, a sequência de clocks que eu tenho vai determinar a minha frequência. Essa frequência ela é em Hertz.
é uma unidade de medida que a gente ensina no módulo de eletroeletrônica. Então, para chegar a montar um computador, você passa pelos estágios de entender todos esses termos e como são feitas essas medições. Quanto maior a frequência, mais velocidade no ciclo de clock eu tenho. E a latência? Latência é o quê? É o tempo de atraso da resposta. Já viu na televisão, aqui mesmo na internet, quando alguém está apresentando, aí eu vou chamar um link aqui na televisão, o capitão Hamilton me dá imagens da cidade de Campinas, e eu quero saber o que está acontecendo aí. Aí aparece a imagem do capitão Hamilton, só que ele está lá. O que é isso? É o chamado delay. É o tempo que leva de latência entre a minha informação que está aqui, chegar a informação para ele lá, ele ouvir essa informação e ele me dá a resposta dessa informação. Então aqui no computador, o período de latência, ele também tem que ser avaliado, tá bom? Vamos seguindo. Olha a danadinha aqui de novo, memória. Eu tenho que entender rapidamente os módulos de memória que existem disponíveis no mercado para que eu possa escolher o que for adequado. Eu não posso simplesmente chegar lá e falar assim, olha, eu comprei uma placa mãe, desculpa moça, eu não sei o nome, eu comprei um HD que eu não sei o nome, só que eu quero enfiar aqui nessa placa mãe um pente de memória de 128 GB, porque falaram para mim que é rápido. Só essa informação resolve o problema? Não, meu caro. Não vai resolver o problema. Com certeza, esse pente de memória, essa quantidade de memória que você está querendo, ela tem que ser analisada se a sua placa-mãe suporta. Se ela tem quantidade de slots para você fazer o encaixe dela. Então eu tenho que observar isso com muita clareza e com muito cuidado. Porque se você compra, às vezes, a gente não pode fazer, igual eu costumo falar, compra parcelada. O que é compra parcelada que eu falo? Compra a placa-mãe no lugar porque está barato. Compra o pente de memória no outro lugar porque está barato. Compra o processador em outro lugar porque está barato. Posso fazer isso, Anderson? Pode, por sua conta e risco. Desde que você entenda o que você está comprando. Agora, se você não entende o que você está comprando e você compra essas coisas, primeiro que a pessoa que está te vendendo vai ter sempre aquelas duas opções, né? Vai ter o bom caráter que vai te orientar. Vai falar, olha, eu preciso saber qual que é o modelo da placa, eu preciso te dizer qual que é o barramento que você precisa do seu pente de memória. Vai ter. Como vai ter também o mau caráter, que vai te empurrar o processador dele, que é o mais caro, aí você vai abrir na sua casa, não entra nem no soquete da placa-mãe. E aí não vai dar certo. Vai te dar um pente de memória que você vai colocar lá, não vai ligar, não vai encaixar, não vai funcionar. Então tem que ter essa coerência. O pente de memória, só para um exemplo bem rápido, você fazendo também pesquisas rápidas pela internet, você vai encontrar diversos gráficos, tá? Então eu vou resumir eles aqui da seguinte forma. Tudo na informática tem como base a seguinte teoria. Quanto menor eu tenho mais velocidade, eu tenho mais capacidade. Vamos lembrar dessas três palavras. Tudo na informática. Quanto mais, ou melhor, quanto menor ele for, mais rápido ele é, mais capacidade de armazenamento ele pode ter. O que eu quero dizer com isso? A evolução dos componentes, e você pegando a história da evolução dos computadores, você vai observar que lá nos primórdios dos primeiros computadores, eles eram prédios enormes, prédios inteiros, tá? Faça uma pesquisa aí que você vai ver que o tio Anderson está falando a verdade. E eram prédios enormes para uma máquina. Foi evoluindo de válvula para circuito integrado. E depois foi indo, diminuindo, só que vai aumentando a capacidade. Como é que a capacidade aumenta? Pelo fluxo de eletricidade que passa pelo componente. Então, quanto mais eletricidade eu conseguir fazer passar por um determinado componente, isso vai me gerar velocidade e eu consigo também ampliar a capacidade de armazenamento. Isso grosseiramente falando, tá? Eu não estou usando o termo técnico nem nada. Você se aprofundando aí nos estudos, e eu quero também deixar, voltarei
Parabéns para a garotada aí, a mulherada que está entrando em curso de hardware de manutenção. Cara, sensacional, a mulherada dá um show. Então não é um ramo que é só para rapaz, para quem gosta de desmontar. Tenho bastante gente que faz treinamento comigo e que são meninas excelentes e que dão um show, viu? Parabéns. Um abraço para vocês. Vamos lá, formato DDR foi o primeiro formato que nós tivemos. Aí evoluiu para o DDR2, aumentou a velocidade, aumentou o processamento. Depois nós tivemos a DDR3, tem muito computador aí que você vai encontrar, DDR3, DDR2. Você fazendo o curso, você vai perceber que a olho nu, né, você olhando, o que muda é um cortezinho que ela tem no pente, que às vezes é um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. Isso facilita que a quantidade de pinos que nós temos, tá? E tem também as que estão no mercado, né, que é a DDR4. Mas acabou por aí? Não, vai vir DDR5 e 6 e 7, ou vai mudar o nome. O que eu preciso saber sobre o pente de memória ele é compatível à placa-mãe que eu estou querendo adquirir? Ele é compatível à configuração do processador que eu vou utilizar? Então, feito isso, eu tenho o resultado final, que é o desempenho da máquina, tá bom? Eu falei agora há pouco sobre barramento de placa de vídeo, tá? O GDDR, tá? Que é o Graphics Double Data Rate. Vamos pensar assim, bem básico também. É o pente de memória da placa de vídeo. Então a placa de vídeo, você vai imaginar que ela tem o conector dela que vai na placa-mãe. Ela tem um mini processador dela, o GPU. E ela tem o GDDR, que é o pente de memória para a placa-mãe. Tudo para facilitar a vida de quem? Do processador. Coitado do processador. Aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Quando sua máquina começar a ficar lenta, começa a dar aquele nervoso, você já vai batendo na mesa, não é? Você fala, ô PCzinho que eu arrumei. Aí começa a mexer o mouse, e mexe o mouse, e rola na tela, e bate na mesa, e aquela vontade crescendo em cima de você de destruir o computador. Meu amigo, desculpa, não vai resolver absolutamente nada. Sabe por quê? Porque é o processamento, é o tempo que a máquina leva. Mas Anderson, como é que eu resolvo isso? Eu já te dou a resposta há 3 dias. Manutenção em hardware, manutenção em software e conhecer os componentes do seu computador que você está montando. Se não foi você quem montou, você pode dar as diretrizes para quem for montar para você, tá bom? Quais são os critérios para se escolher uma placa-mãe, uma motherboard? Ela tem que ser de marca. Não necessariamente. Ela tem que ser barata. Não necessariamente. Ela tem que ser cara? Não necessariamente. Tem que ser avaliado os critérios de acordo com a sua necessidade, tá? Um modelo básico que eu coloquei aqui para vocês é uma ASRock H81M HG4. Anderson, você está colocando essa daí, tem essa, tem aquela. Volto lá para o começo da minha apresentação. Tem perfil de cliente, tem preferência do cliente e tem aquilo que você como técnico vai analisar para poder apresentar para o cliente. Eu estou estou apresentando uma padrão que você mais vai encontrar no mercado, tá? Qual é o critério mínimo que ela tem aqui? É os recursos suficientes para você ter a utilização. O socket é compatível com o CPU, tem 2 slots de memória, tem 2 conectores SATA, tem 4 conectores USB para periférico e tem um slot PCI. Pronto. E aí você faz a pesquisa no mercado para saber quanto que tá. E de novo volta aquela história do dólar que eu não preciso voltar a falar, tá bom? Escolhi a placa-mãe, entendi do pente de memória, vi as características lá do meu processador, tenho uma noção de preço, já sei qual que é o tipo de perfil, eu tenho que escolher a bendita fonte de alimentação, que eu já disse também na manutenção, que a fonte de alimentação, ela pode danificar o equipamento porque ela é responsável pelo quê? Ela é responsável por
transformar a eletricidade, a energia alternada, em energia contínua, porque todo componente eletroeletrônico utiliza energia contínua, não pode ficar oscilando. E o que eu falei sobre as fontes de alimentação também, fonte real e fonte não real. Características, tudo, é só assistir o vídeo anterior que você vai se lembrar dessas informações que eu passei para você. O que eu tenho que levar em consideração é a eficiência dessa fonte de alimentação. E aqui eu destaco que tem que estar, que elas têm que estar entre 50% e 80% em relação à potência total. O que eu quero dizer com isso? Eu vou para um exemplo aqui para você entender. Eu tenho um computador que ele tem um consumo total de energia de 417 watts. Anderson, como é que você descobriu isso? Segredo, vocês vão ter que assistir mais alguns videozinhos aí para ver como é que a gente faz esse tipo de cálculo de consumo. Mas vamos lá, eu cheguei no valor de 417 watts. A minha fonte ideal para trabalhar com esse computador tem que ser uma fonte de 600 watts. Entende? Ou 50%, 80% da potência total dela, uma diferença de 20%. Tem que levar em conta essa necessidade que a máquina tem. Tá? Como é que eu chego nesse cálculo então para adquirir uma fonte de acima de 500 ou 600 watts? Olha lá, eu tenho um consumo total que é de 417 watts, uma margem de segurança de 20%, ok? Fazendo o cálculo de porcentagem, a gente chega então a 500,04. Mas Anderson, por que você colocou 600 watts? Ué, eu estou colocando uma margem de segurança além da margem de segurança. Então eu vou comprar uma de 600. Mas Anderson, isso daí no custo, no dinheiro. Olha, eu digo para as pessoas que conversam comigo o seguinte: você quer gastar agora e não ter problema, ou você não quer gastar agora, ter problema depois e ter que gastar depois? O que você escolhe? O que você prefere? Então eu tenho que levar isso em consideração. Tá? Faço então essa análise dos 20%, vou olhar, tá, 500, posso comprar então uma fonte de 500? Eu estou ali no limite. A diferença de preço entre uma fonte de 500 e uma fonte de 600? Legal, está dentro da minha realidade, posso adquirir. Compra de 600, vai estar tendo uma margem de segurança além da margem de segurança. Ok? Muito bem. O que mais eu preciso lembrar na hora de fazer a aquisição dos componentes do computador? Tá? Ali o título saiu, escolha a fonte de alimentação, me desculpa, tá? Não é, são os próximos componentes. Eu tenho que verificar na placa-mãe os componentes de conexão de HD, de driver, os componentes PCIs, que são para as placas de vídeo. Tá? Então tem as anotações ali. Depois, quando for disponibilizado na internet, eu corrijo o título. Tá? Vocês vão ter esse conteúdo disponível. Os conectores de fãs, que são os ventiladores, tanto da placa-mãe, em cima do cooler, ou os ventiladores do próprio gabinete. O comprimento dos cabos, se o cabo vai chegar até onde precisa chegar, tem pouco cabo, tem mais cabo. Às vezes o cara tem uma máquina lá, vai vendo, que a gente encontra por aí. O cara coloca uma baita de uma placa de vídeo, o cara coloca um baita de um processador, uma bela de uma quantidade de pente de memória, a placa-mãe é maravilhosa. Só que daí ele vai e me compra uma fontezinha daquelas que você já conhece. E aí ele quer colocar essa fonte. Não tem quantidade de conector suficiente, a potência dela não é suficiente. Ele vai ligar a máquina cai. Ela, não tem potência de arranque, que eu chamo, que é ela iniciar. É igual você pegar um carro e colocar uma bateria velha, aquela bateria que está arriando, e quer que o carro ligue. Não vai. Perdão. Os circuitos de proteção e economia de energia, os tensores do trabalho, se ela é 110, 220. Perdão. Quando a gente fala de tensão,
é aquela chavinha vermelha que fica atrás da fonte. Eu tenho que tomar cuidado com o seguinte: se eu não mudo essa chavinha, você já sabe o que acontece com a fonte. Então, o problema que mais brota nas assistências técnicas é a pessoa chegar com o gabinetão debaixo do braço, chega lá, viu, fui ligar o meu PC na tomada e ele parou de funcionar, não liga mais. Primeira coisa que eu vou fazer é olhar atrás, olho na fonte, tem lá a chavinha. Eu olho na fonte, está 110. Eu pergunto para ele: o senhor ligou esse computador aonde? Ah, eu levei no meu escritório que eu precisava fazer uma coisa lá e liguei na tomada. O senhor sabe qual que é a voltagem da sua tomada? Aí ele fala: eu acho que é 220 lá. O senhor ligou seu computador nessa tomada, né? Então, o senhor queimou a fonte do computador. Isso, técnico coerente respondendo. Tem aqueles outros tipos de técnico que a gente já sabe, que vai falar que tem problema nisso, tem problema naquilo, vou vender mais isso, vou vender mais aquilo. Então eu quero deixar bem claro também essa diferenciação, tá? Então a fonte, quando acontece esse tipo de problema, é a chave de voltagem atrás. Então observe sempre, oriente seus clientes a observarem a fonte de alimentação. Você vai ter o seu cliente sempre perto de você, sempre confiando nas suas orientações e adquirindo produtos com você com base nisso, no fato de você ser sincero. Tipos de gabinete. Rapidamente vamos observar então. Eu tenho o gabinete Extended ATX, que são os maiores, os grandões. Eles são recomendados para os PCs de alta performance, os gabinetes de alta performance. O ATX e o Micro ATX são para os intermediários, então ele é mais baixo um pouco do que o Extended. E o Mini ITX, que são aqueles bem compactos, né? São para aqueles computadorzinhos que eu digo que são os PCs de entrada. Então os gabinetes aqui estão separados dessa forma. O que eu tenho que lembrar com relação a gabinete? Ventilação. Se você observar o gabinete, ele tem um sistema, os melhores gabinetes, aquele que o ar pode entrar pela parte frontal e sair pela parte traseira, ou seja, a ventilação flui por dentro dele, levando a massa de calor que a máquina faz. O que geralmente as pessoas fazem com o computador em casa? Agora eu vou falar para você. Você está aí no seu quarto, está na sua sala, está na cozinha, está em algum cômodo da sua casa. Dá uma olhadinha aí no seu computador e fala para mim, ele está quase encostado na parede, né? Tá aquela distância assim que se eu colocar uma régua vai ser uns 2, 3 centímetros. O que você está fazendo com essa máquina desse jeito? Você está matando a sua máquina. Sabe por quê? Porque o ar quente que sai de cima ou embaixo, se a fonte de alimentação estiver ligada, esse ar vai bater na parede e vai voltar para dentro dos buracos, né, que tem atrás do gabinete. E esse ar quente vai voltar ao processador, vai puxar esse ar de novo e fica ali, ó, um ciclo eterno de ar quente dentro da máquina. Aí você coloca a mão assim em cima da máquina, pronto, pifa. Notebook, mesma coisa. É que agora aqui eu não estou usando nenhum software específico que vai exigir necessidade, mas é ideal que você utilize a base de ventilação. Se você estiver trabalhando com 3D, por exemplo, o Jonas, né, como eu volto a falar, estava passando conteúdo na aula dele anterior, o Hernandes, com conteúdo também na aula dele, que utiliza ao máximo da máquina, a ventilação é importante. Então, conversa com a mãe em casa, conversa com o responsável, ó, vamos pensar num jeito de dar uma distância de pelo menos 1 palmo. Coloca assim, ó, encostadinho aqui, distância de 1 palmo, para que possa ter uma circulação maior de ar e aí você tenha mais tranquilidade. Eu não estou dizendo que vai resolver definitivamente seu problema. Pode ser que você tenha que abrir a máquina e limpar, pode ser que você tenha que fazer uma manutenção nos aplicativos, mas você também já tem essa informação. Já está chegando a parte de montar, hein? Escolhi todos os outros componentes, tem que olhar agora o tipo de cooler. Aquilo que vai em cima do processador, tá? Ele é responsável pela dissipação do calor. Lembra que eu venho falando? Calor, aquecimento, gera custo, gera consumo, prejudica a máquina.
Existem 4 tipos de cooler que eu vou separar aqui para vocês. O cooler padrão, esse aqui é um modelinho da Intel, tá? Ele encaixa em cima do processador, tem as presilhas que você aperta e aí as presilhas prendem. Eu tenho o Air Cooler, ele tem a base dele de dissipador que vai em cima, aí saem uns pequenos caninhos do lado e ele fica mais em pé, então ele pega o ar e leva esse ar, aí volta de novo aquela questão do computador na parede, né? Se eu estou falando que o computador, pela fonte de alimentação, sai calor e ela está encostada na parede, com certeza esse tipo de cooler vai puxar esse ar quente de novo e não resolveu nada você ter gastado um dinheiro para colocar um cooler desse tipo aí, tá? Outro tipo de cooler, esse aqui é muito legal, é o refrigeração, o hidro. Eu costumo associar ele a como um radiador de um carro. Então ele tem o sistema de função, onde eu tenho um fluido que é colocado dentro dele, e aí através desses canos ele faz a movimentação desse fluido, dissipando o calor ali pela parte semelhante ao radiador de um veículo, que fica quente, pega o ar e assim por diante, tá? E o último modelinho aqui que são os refrigeração a água. Então existe também, não é a água qualquer, tá? É uma água específica que é incluída dentro do recipiente e ele faz toda a transição desse líquido para poder fazer a refrigeração. Escolhi o tipo de cooler, processador, placa-mãe. Tenho que ainda colocar esse bendito drive, Anderson? Qual que é a utilidade desses drives? Olha, vai depender da utilidade do computador da pessoa. Vamos supor que a pessoa pediu para você montar o computador para ela trabalha com eventos. E ele tira fotos, ele faz o álbum, ele faz a gravação do vídeo e ele disponibiliza esse vídeo em DVD. Então você tem que ter um gravador de DVD ou um Blu-ray, ok? Então aqui entra o combo. O combo, você vai ter várias marcas, LG, Samsung e assim por diante. Você tem que levar em consideração a compatibilidade, né, e as referências que você tem de mercado para poder incluir o seu combo para utilizar, ok? Fechei então aqui essa parte. Lembra que eu falei para vocês? A parte que dá mais trabalho é saber que tipo de máquina você quer montar. Não é montar. Montar é prático agora. Nós vamos desde o gabinete, a fonte, a placa-mãe, o processador, o cooler, a memória, o HD, o drive, o uso da pulseira antiestática, que é importante para não ter problema, passar a pasta térmica, utilizar a chave Phillips, os parafusos, conectar os cabos. Isso daqui agora é a parte prática que eu resumi aqui num tutorial rápido para você poder entender. Só que não adianta nada fazer essa montagem. Eu digo nos meus treinamentos que montar um equipamento é brincar de bloquinhos de montar. As peças hoje, os componentes, elas são fabricadas para não serem colocadas de maneira errada. Você vai pegar um pente de memória, vai tentar colocar ele do lado errado, ele não encaixa. Você vai pegar o pino de uma fonte de alimentação ATX e vai conectar na placa, ela não vai aceitar do lado errado. Então montar a máquina é o menor dos problemas. Montar a máquina antes de montar na prática, é aí que você tem que prestar atenção. Beleza? Vamos então para o passo a passo aqui. Fiz toda a compra de lá dos equipamentos. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ser organizado. Não é bagunça, laboratório de montagem e manutenção. Tem que ser organizado. Cada componente ali, tudo certinho, bonitinho, organizado. Distribuir os componentes ali. Próximo passo. Vou pegar o gabinete, espalhar a fiação do gabinete para que eu tenha espaço para colocar os parafusos de fixação da placa-mãe. E não ficar empurrando toda hora, cabo para lá, cabo para cá, deixa solto. Organizar para que você tenha espaço livre para poder fazer a montagem.
Fiz isso com o gabinete, eu vou lá para a placa-mãe. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer na placa-mãe? Colocar o processador no slot. Eu tenho o slot com pinagem no processador, eu tenho o slot com pinagem no próprio soquete do processador, e o processador é liso. Tenho o lado certo para colocar através das marcas que nós temos em volta do processador. Coloco o processador lá dentro. Coloquei o processador lá dentro, passei a pasta térmica, coloquei o cooler com o dissipador, prendi ele com a trava, mexi um pouquinho, como eu já falei, para ver se ele está fixo. Feito isso, próximo passo, ligar o sistema de refrigeração, no conector fan. Perceba que aqui do lado, ó, eu tenho CPU fan. E eu tenho várias opções, na verdade duas opções aqui nesse modelo de placa. Tá? Então, coloquei, peguei o fio, já espetei ele ali. Depois, fiz esse processo da montagem, coloquei também lá o pente de memória no slot de memória. Posso colocar. Vou pegar isso e colocar dentro do gabinete. Perdão. Vou parafusar ele lá com o parafuso específico. Não vai pegar um parafuso que é de colocar em HD e tentar colocar lá para segurar a placa-mãe. Fica forçando lá. Ah, esse aqui vai ter que entrar de qualquer jeito. Não, se você comprou tudo de uma forma organizada, de uma forma limpa, limpa que eu quero dizer, organizada mesmo, tá? Você não vai ter trabalho nem dor de cabeça na hora de montar. Feito isso, vai fixar a fonte de alimentação. Perceba que esse modelo de fonte de alimentação que eu peguei aqui, para mostrar para vocês, ele não tem aquela chave bivolt. Ou seja, a fonte de alimentação aqui, com certeza, ela é só para no máximo 127 volts. É o 110 que a gente chama. Aí a pessoa me pega essa máquina, leva para o escritório lá e 220, pronto. Já para a máquina lá na hora, tem que trocar a fonte. Que seja só a fonte para trocar. Embora a maioria das fontes hoje em dia tem o sistema de segurança que não deixa passar corrente para a placa-mãe. Fiz isso, perdão, vou ligar o dispositivo de emissão de energia para a placa-mãe. Lembra que eu já expliquei, cada fio colorido tem que passar uma tensão. Essa tensão tem uma taxa, um limite. Como é que eu faço a verificação disso? Com o multímetro, já falei também na aula anterior. Fiz a conexão da placa elétrica, né? Vai dar entrada de eletricidade. Vou fixar o HD. Esse modelo de HD é um HD de disco, HD mecânico que a gente chama. Tenho que colocar ele na gaveta e usar os 4 parafusos. Nada de preguiça e economizar no parafuso. Tem gente que coloca um parafuso lá atrás e outro lá na frente. Aí você pega o gabinete e você sente ele mexendo lá dentro. Lembra que eu disse que se ele ficar mexendo dentro do gabinete, a agulha que faz a leitura sai fora de linha, ela perde a trilha de leitura e você pode perder todos os dados do seu HD. Quando você pega seu HD assim, você vai mexer perto da orelha, você roda ele de leve e você escuta o disquinho arranhando, fazendo tss, 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 tss. Ou seja, aquele HD com certeza foi perdido. Na sequência, faço a ligação dos cabos de energia e de dados. Professor, tem como ligar do lado errado? Não, não tem. O conector SATA, ele tem uma marcação, um encaixe da presilha. Se você tentar colocar errado, ele não vai entrar. Então vem o SATA, vem o cabo de energia, liga o cabo SATA lá na placa-mãe. Perceba que essa placa-mãe tem 4 SATAs. Se você fosse aprofundar no assunto, você pode colocar aqui 4 HDs diferentes capacidades e para cada um deles uma função específica. Faço a introdução do meu dispositivo combo, se ele é gravador de CD e DVD, se ele é gravador de CD, DVD e Blu-ray. Aí você coloca na gaveta, de novo, mesma regra do HD, não me economiza nos parafusos, certo? Coloca 2 parafusos só na frente e atrás não põe nenhum, vai mexer na máquina, ele balança. Aí lá dentro tem, sem querer, né? A maioria das pessoas aí coloca o gabinete ou no chão ou na parte de baixo, mexe, bate o pé no gabinete e aí ele balança
risca o CD ou DVD e você perde o conteúdo. Perdão. Faz a ligação elétrica e de dados nesse componente, dispositivo. E aí nós chegamos na parte que muita gente fala para mim, nossa, essa parte deve ser complicada. Essa parte é a mais chata. Sabe qual é? A parte da ligação do painel frontal. As luzes que vão acender na frente. Os dispositivos, o botão power. Eu digo que é a parte mais tranquila, porque é só seguir uma regra. Não tem segredo. Toda a placa-mãe, ela é padronizada para seguir essa regra. Qual é essa regra? Cada fio que você for ligar tem um conector. Então eu tenho o HDD LED, que é a luzinha vermelha, o LED vermelho do seu HD, o botão reset, o botão power e o positivo e negativo do power LED, que é a luz, né, o LEDzinho que define se está ligado ou não está ligado. Você vai ver que é um conjunto de 9 pinos. Esse pino que sobra aqui embaixo, que é o pino 9, eu chamo ele de pino mestre. Encontrou o pino mestre. Na esquerda é o botão reset, na direita é o botão power. Em cima é o HDD LED, da direita é o power LED. Então é um gabarito. É só lembrar disso sempre. Toda a placa-mãe vai ter esse gabarito. Encontra o pino mestre, é o 9º pino sozinho. Olhei para ele. Na esquerda, botão reset. Na direita, botão power. Em cima do reset, o HDD LED. Do lado do reset, o power LED. Conectou. O que é chato aqui é, para Anderson, né, que tem o dedo mais gordinho, meu polegar é fora de proporção, é você encaixar, né, tentar encaixar com a mão. Mas lembra das ferramentas que eu falei? O que eu posso usar aqui? Eu posso usar o alicate de bico, eu posso usar uma pinça para fazer um encaixe ali sem dor de cabeça. Porque tem que tomar cuidado para não entortar os pinos metálicos de lá do painel frontal. Tá? Feito isso, eu fiz questão de colocar essa foto. Você faz a ligação da USB, que também é um encaixe básico, não tem como encaixar errado. Os gabinetes mais antigos, só que os fios eram separados, você tinha que saber a sequência, só que agora você não precisa mais saber essa sequência, porque ele é um conector único. Mas olha só, tá reparando aqui em cima do conector da USB? Sabe o que é isso aqui, ó? Poeira. Olha lá a poeira nos componentes. Tá vendo que a poeira está entrando aqui pelos vazamentos do conector? Isso vai prejudicar a máquina em algum momento. Então, quando eu fui pesquisar as imagens para mostrar para vocês da USB, lógico que tinha lá as imagens bonitinhas, perfeitinhas, mas eu queria... E foi legal que eu achei essa imagem aqui, porque é a realidade de um PC que você pega para consertar ou para fazer manutenção, tá? Então, observe sempre esse detalhe. Fez essas conexões, ligou tudo bonito lá, fecha o gabinete, parafuso bonitinho para cada tampa, tal. Tem algumas que são de Phillips, outras são de rosca. Você vai, dependendo do modelo do gabinete, né? Você vai ter as diversas furações diferenciadas, tá? Processo de montagem simples, prático, rápido. Quanto tempo eu levei aqui para falar para você do processo de montagem? Foi rápido, porque não tem segredo. É colocar na sequência. Mas Anderson, como é que eu consigo fazer isso? Porque primeiro lá atrás eu fiz todo aquele planejamento. Eu fiz toda a análise. Qual a placa-mãe, qual o processador, qual fonte, qual memória, qual HD, e assim vai. É lógico que por questão de tempo, muitas outras coisas a gente deveria estar abordando ou poderia abordar. Não é, infelizmente, o momento. Eu sei que nós vamos ter vários outros encontros aí para conversar e para trocar informação. Antes de concluir, antes de fechar aqui o meu treinamento com vocês, quero voltar a lembrar, preste atenção, nossa maratona continua, amanhã sexta-feira, a partir das 9 da manhã, com o professor Hernandes, matérias de informática, conteúdos de informática, dos aplicativos, desenvolvimento, assim por diante.
às 11 horas da manhã, com o professor King e o Fernando. Aulas de inglês, de comunicação, aulas de conversação, introduções, treinamentos gerais ali de conteúdo de inglês. Às 2 horas da tarde, o professor Jonas, ele vem trazendo conteúdo de games, um desenvolvimento na área de 3D que é muito legal, para você criar personagem, pintar. Ele está entrando agora numa parte de 3D Max que é muito legal, Unreal 4 na verdade, desculpa. Depois Anderson volta às 4 horas da tarde e amanhã eu vou fechar esse assunto de hardware, falando para vocês como que você ganha dinheiro agora que você tem todo esse conhecimento. Como é que você vai entrar no mercado para fazer essa manutenção. E à noite, as meninas, a Juliana e a Jéssica, obrigado, Anjo da Guarda. E a Jéssica trazendo aqui dicas de comportamento, postura profissional e pessoal para vocês, tá bom? Vou deixar aqui a minha perguntinha final, como todos esses treinamentos eu tenho feito com vocês. Como eu posso definir o valor final de um serviço que envolva a montagem de um PC? Eu sei que existe um preço para cada componente. A gente viu que existe diferenciação de preço para cada tipo de computador. Computador de entrada, intermediário, de alta performance. Como é que eu vou definir o meu preço do serviço da montagem deste computador? Essa e as outras perguntas que eu fiz, amanhã eu vou responder para vocês. Fica aqui novamente o meu muito obrigado a todos vocês, obrigado pelas manifestações na internet, a todas as perguntas que tiveram ali, a gente vai responder em off. Saudações positivas para vocês, utilizem sempre a higienização nesse momento, orientem as pessoas que você gosta a estarem fazendo o mesmo, que isso é só uma passagem e que todos nós vamos superar. Um forte abraço e amanhã a gente está aí. Obrigado, tchau!